Possuímos hábitos de pensamento, hábitos sexuais, uma infinidade de hábitos que tanto podem ser conscientes como inconscientes. E é, sobretudo, difícil percebermos os hábitos inconscientes. Socialmente, e na escola e no colégio, somos educados nesse elemento do tempo. Toda a nossa psicologia se baseia no tempo, na ideia de que finalmente haverá fraternidade e paz, mas que, por enquanto, temos de ir passando por todos os horrores da guerra. Bem, é possível a mente libertar-se instantaneamente dessa ideia de chegar gradualmente a uma parte, de gradualmente transcender uma coisa e gradualmente nos tornarmos livres. Para mim, a liberdade não é uma questão de tempo. Não há nenhum amanhã no qual ficaremos livres da inveja ou adquiriremos uma certa virtude. E se não há nenhum amanhã, também não há medo, só há um viver completo agora. O tempo deixou de existir completamente e, portanto, não há formação de hábito. Com a palavra agora, me refiro ao presente imediato. E esse estado imediato não é uma relação ao passado, nem um evitar o futuro. Só há um momento de total percepção. Toda a nossa atenção está aqui, no agora. Por certo, toda existência se acha no agora. Quer experimente uma imensa alegria, quer um intenso sofrer, seja o que for, tudo isso só acontece no presente imediato. Entretanto, por meio da memória, a mente acumula a experiência do passado e a projeta no futuro. Conscientize-se de sua própria mente. Observe como é que ela opera, pois assim poderá ir muito longe. Poderemos nos libertar do passado? O passado, na realidade, é a essência do hábito, constituído de todos os conhecimentos, sofrimentos, insultos, das inumeráveis experiências que você teve, não só individualmente, mas também racial e coletivamente. Você precisa sair dessa estrutura do passado, psicologicamente, realmente, porque do contrário, não há liberdade. Mas não poderá fazer se existe na sua mente a ideia da continuidade. Para a maioria de nós, a continuidade importa muito, mas, afinal de contas, a continuidade nas relações é simples hábito. É a continuidade do pensamento que sustenta as limitações da mente. E é possível destruirmos numa explosão essa ideia da continuidade e ficarmos livres do passado? Se não estamos livres do pretérito, não há liberdade nenhuma, porque assim a mente nunca está nova, fresca e ilesa. Só a mente nova e inocente é livre. A liberdade nada tem a ver com a idade da pessoa, nada tem a ver com a experiência. E quer-me parecer que a própria essência da liberdade reside na compreensão de todo o mecanismo do hábito, consciente e inconsciente. A questão não é de acabar com o hábito, porém antes de ver totalmente a estrutura. Você deve observar como se formam os hábitos e como, pela rejeição de um hábito ou pela resistência a ele, outro hábito se forma. O relevante é estar totalmente cônscio do hábito, porque então, como você mesmo verá, já não há formação de hábitos. O resistir ao hábito, o combatê-lo ou rejeitá-lo, só pode lhe dar continuidade. Quando luta contra um hábito, dá mais vida a ele. E também, o próprio batalhar contra ele se torna um novo hábito. Mas se fica simplesmente cônscio de toda a estrutura do hábito, sem resistência nenhuma, verifica então que estará livre dele e que nessa liberdade ocorre uma coisa nova. É somente
embotada, sonolenta, que cria o hábito e a ele se apega. A pessoa atenta de momento em momento, atenta para o que ela própria diz, atenta para o movimento de suas mãos, de seus pensamentos, de seus sentimentos, deixa de formar hábitos. É muito importante compreender isso, porque, evidentemente, enquanto a mente está empenhada em quebrar um hábito, e com esse próprio processo, criando outro hábito, ela nunca poderá ser livre. É só a mente livre que pode perceber algo além de si própria. Essa mente é religiosa. Quem se limita a frequentar a igreja, a recitar orações, a apegar-se a dogmas, ou a abandonar uma seita para ingressar-se noutra, não tem uma mentalidade religiosa, mas simplesmente entorpecida. Religiosa é a mente livre. E a mente livre acha-se num estado de constante explosão. E nesse estado de constante explosão, há o percebimento daquela verdade que ultrapassa as lavras, o pensamento e toda a experiência. Talvez possamos agora debater ou fazer perguntas acerca do que estivemos conversando essa manhã. Pergunta: há séculos que a mente busca sua própria preservação. E você diz que a mente que procura proteger-se é incapaz de ver o verdadeiro. Talvez sua mente difira da mente dos que te ouvem. Neste caso, o que deveremos fazer? Resposta: vamos investigar ao cérebro e à mente. Note, por favor, que estou empregando essas duas palavras muito cautelosamente. Há séculos que o cérebro se ocupa com sua própria conservação. Ele é produto do tempo, resultado de todos os esforços animalísticos do homem. O cérebro humano é ainda como o animal que luta para a própria conservação. E ele é o justo centro do eu. Minhas posses, minha casa, minha mulher, minha religião. Todos nós o conhecemos. Todos nós temos esse cérebro que busca a própria conservação. E nós o herdamos do passado. Agora, consoante aos biologistas, a parte posterior do cérebro constitui o cérebro animal e é muito ativa, enquanto que a parte anterior ainda está por desenvolver. Isso não significa que eu leio biologia, mas tenho amigos que o fazem e me disseram que a parte anterior do cérebro não está totalmente desenvolvida e que o cérebro humano deverá converter-se de animalístico em algo novo e maravilhoso. Meu desejo é lhe salientar que, para se alcançar a totalidade da mente, que inclui o limitado cérebro, o tempo não é necessário. A mente integral é uma coisa que tem de ser compreendida. Não se pode especular a seu respeito, porquanto não se trata de uma simples ideia religiosa, como a ideia de Deus, ou a ideia da alma, ou a ideia do céu. E podemos saltar daquele limitado estado da mente, que é produto do passado, e se desenvolveu através do tempo, diretamente para o atemporal, o complexo, o total. É possível saltar do limitado para o ilimitado? Eis a questão. Eu digo que é possível, mas cumpre romper explosivamente com o passado. Precisa-se daquela extraordinária energia sobre a qual estive falando e que não é resultado de ajustamento, de resistência e de conflito. Deve a pessoa estar inteirada de seus próprios instintos animais, ciente do medo, da ambição, das buscas inspiradas pelo desejo. Cumpre dar plena atenção a tudo isso. Descobre-se assim que o tempo, como fator de evolução, deixa de existir. Não estou dizendo que não há evolução, pois de fato há, mas vocês terão ultrapassado as fronteiras do tempo.
O tempo já não será um meio de chegar a alguma parte, um meio de alcançar gradualmente o sublime, a mais elevada forma da criação. Ao verificar-se essa explosiva realização da atenção total, o cérebro, sempre muito ativo, no afã de adquirir, torna-se quieto. Essa quietude lhe é necessária para superar o processo do tempo.